Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Eu participei, então, o NASPGHAN, para quem nunca foi, ele tem praticamente, são 2 pré-congressos. Um é sempre um single topic symposium, que então eles escolhem um tema e a gente conversa e tem aulas o dia todo sobre um tema único da gastropediatria. E esse ano foi sobre doença celíaca. Então, o NASPGHAN aconteceu agora, em novembro, em Chicago, e portanto, não vou conseguir, claro, que abordar o que foi discutido nas 12 horas de aula. Mas já deixando bem claro que assim as discussões foram além dessas 3 primeiras aqui publicações que eu vou colocar para vocês, porque às vezes tem residente nos assistindo, tal, então eu sugiro que leiam, que tenham acesso a essas publicações. O primeiro é o Guideline de Diagnóstico de Doença Celíaca do ESPGHAN de 2020. O segundo, a sugestão, né, de estudo, leitura, é também o Position Paper de Manejo e Segmento das Crianças e Adolescentes com Doença Celíaca, também do ESPGHAN. E a terceira sugestão, para colocar todo mundo mais ou menos na mesma página, seria também esse Position Paper do ESPGHAN sobre a dieta de eliminação de glúten para os pacientes pediátricos, né, com doença celíaca. Bom, dito isso, a gente não vai falar nada sobre isso, nós vamos falar um pouquinho além disso. E eu quero começar com vocês com esse caso que eles começaram o simpósio. Então, foi uma criança, né, uma adolescente de 16 anos que tinha depressão com múltiplas tentativas de autoextermínio por 1 ano. Nesse 1 ano foi seguido, então só depois de 1 ano é que essa criança, essa adolescente, começou a sofrer o screening para doença celíaca com o diagnóstico e começou a dieta de eliminação de glúten e 6 meses depois ela teve melhora da depressão. 1 ano depois, seguindo a dieta de exclusão, ela não tinha mais tentativas de autoextermínio por todo o ano. Eu acho que esse caso ele é bastante impactante e por isso eu acho que é legal a gente começar com essa discussão, porque tem muita coisa para a gente pensar a partir dele, né? Então são muitos os desafios de diagnóstico que a gente tem, de condução, e por isso que para nossa agenda de hoje eu separei alguns principais problemas. Seguindo esse caso, e também outros problemas que a gente tem na prática e que foi discutido lá. Então, a gente separar em 5 momentos dessa nossa aula de hoje. O primeiro com uma fisiopatologia, que não está totalmente elucidado, o que começou a ter de novidades. O segundo momento, a gente falando um pouquinho da transição epidemiológica que a gente está vivendo. O terceiro, que é o que teve mais foco lá realmente, foi sobre o atraso diagnóstico e a baixa suspeição, mas o que teve mais foco realmente foram os desafios no diagnóstico. E a treta que tem, né, entre as formas de diagnóstico da NASPGHAN, como ela recomenda e como o ESPGHAN recomenda. E por fim, a gente vai falar um pouquinho dos desafios de monitoramento que também foram falados. Algumas outras coisas depois, se alguém quiser me perguntar, a gente pode falar, mas não ia ter tempo para a gente conversar sobre tudo. Então, começando a falar um pouco sobre a fisiopatologia que não está totalmente elucidada, a gente tem que resgatar um pouquinho o que se pensava era que justamente o glúten, né, ele é resistente às nossas ações digestivas e que ele então passava de maneira intacta e fazia o estímulo imunológico e todo
todo o processo de inflamação, lesão de mucosa e tudo mais. Agora a gente já sabe que lá no duodeno a gente tem alguns micro-organismos que conseguem degradar o glúten de maneira parcial, e entre esses micro-organismos que estão sendo mais focados agora na fisiopatologia é justamente a Pseudomonas aeruginosas, que parece que ela está com maior frequência, maior abundância nos pacientes que têm doença celíaca instalada. E com isso, começou-se a estudar em que, dependendo do perfil de microbiota, o equilíbrio entre esses micro-organismos, a gente pode ter um metabolismo do glúten aumentando, como aqui a gente vê, né, ilustrado mais à esquerda, um aumento da imunogenicidade do glúten, e se essa pseudomonas está associada a um outro também perfil de microbiota, com aumento de lactobacilos, ele conseguiria daí clivar mais uma vez esses peptídeos do glúten, tornando, na verdade, a sua imunogenicidade menor do que anteriormente. Então, essa associação de algumas infecções e microbiota, ela tem bastante sido estudada. Então, já há algum tempo vem se falando sobre alguns vírus específicos aumentando, favorecendo a exposição desses peptídeos, então do glúten, ao sistema imune e gatilhando vias mais pró-inflamatórias do que tolerogênicas em alguns casos. E com isso, vê-se que algumas infecções virais podem modular não só o favorecimento do crescimento de algumas bactérias, mas também trazer um perfil pró-inflamatório com aumento, principalmente, começou a ser estudado cada vez mais, de interleucina 15. E a interleucina 15 não só favoreceria essas respostas linfocitárias pró-inflamatórias, mas como também, super spoiler, vai ter mais estudo vindo por aí, começando também a acionar principalmente as células natural killer, levando a um aumento do dano tecidual intestinal. Então, quem mais realmente faria esse dano tecidual seriam as células natural killer. Com isso, com esses estudos da microbiota, alguns estudos também que fazem a coorte, o segmento desses pacientes, tentam ver se existe de fato uma assinatura de microbiota que poderia talvez nos dar uma prévia para se esses pacientes vão desenvolver doença celíaca ou não. E então, viu-se que sim, tem alguns micro-organismos que estão mais abundantes, levando a respostas pró-inflamatórias, como a gente vê aqui nesses dois estudos de coorte, que vê o aumento do Lactobacillus, e também nesses outros tem uma abundância desses outros dois gêneros aqui de bactérias. Por outro lado, também tem uma tendência a haver uma maior abundância de bifidobacterium e bacteroides naquelas crianças que têm a predisposição para doença celíaca, mas não desenvolveram porque têm um perfil melhor de microbiota. Então, existe essa associação, estudos desse tipo de associação. É claro que a gente não pode dizer que isso é exatamente o efeito causal. Com todos esses novos estudos da fisiopatologia, então vêm novas teorias do que está acontecendo, do que a gente poderia fazer ou recomendar para prevenir. E então, se a gente imagina, e alguns estudos falam que então a introdução precoce de fórmula infantil, a introdução do glúten tardiamente, ou o alto consumo de glúten no primeiro ano de vida e uma dieta desequilibrada, poderia então favorecer, assim como o desenvolvimento de infecções bacterianas ou virais na primeira infância, poderia levar ao acúmulo de exposições também virais e uma desregulação da microbiota, seja ela pelo uso de antibióticos, drogas repetidas, nascimento através da cesárea, tudo isso poderia levar a alterações da microbiota e também, principalmente, a alteração do metabolismo do triptofano, que tem sido estudado, que essas crianças com doença celíaca, no seu metaboloma, têm menor quantidade de triptofano. Tudo isso poderiam ser fatores predisponentes, facilitadores para que essa criança desenvolvesse doença celíaca.
Então, pensando nessas fisiopatologias associadas, então o estímulo ao aleitamento materno, a introdução do glúten depois dos 4 meses, sem ser tardiamente também, a redução da ingesta de glúten no primeiro ano de vida é questionado, mas alguns estudos têm colocado que a gente deveria recomendar pelo menos 1 grama de glúten nesse primeiro ano de vida, e alguns estudos também já pensando na suplementação do triptofano como uma forma de prevenir. A orientação de que a gente deveria, então, fazer as imunizações, principalmente com relação a rotavírus, para não ter essa quebra de barreira intestinal, e com relação à microbiota, o que tem se pensado também é utilizar outros metabólitos ou até mesmo os proteases para que possam ajudar e favorecer aquela quebra do glúten que seria menos imunogênico. Mas isso tudo, e até mesmo novos probióticos, mas isso tudo aqui, que está aqui à direita, está muito incipiente. Com relação ainda a esse estudo da fisiopatologia, muito tem se falado do aumento da permeabilidade intestinal precoce no desenvolvimento das doenças das crianças com doença celíaca que apresentam risco, né, o risco familiar. E esse estudo que eles apresentaram lá mostrou bem como nos pacientes com doença celíaca, a gente tem até 30 meses antes que a gente começa a ter um aumento da zonulina como um marcador de permeabilidade intestinal. Isso fica ainda mais evidente quando se associa a esse aumento da zonulina ao número de cursos de antibiótico. Então, a gente vê aqui à direita como, por exemplo, as crianças que tiveram no total 9 situações que ele precisou usar antibiótico de maneira repetida, o quanto a zonulina aumentou bastante antes do desenvolvimento da doença celíaca. E com isso, somando todos esses estudos, esse novo racional para o desenvolvimento da doença celíaca, tem se hipotetizado, então, uma marcha para o risco do desenvolvimento, do início da doença celíaca, onde então a gente soma, sim, a predisposição genética, a fatores ambientais que poderiam levar ao desequilíbrio da microbiota, aqui bem na infância precoce, entre 0 e 6 meses, que também outros fatores acima até 1 ano, 1 ano e meio também poderiam ser uns fatores de gatilho, que a zonulina, então, o aumento dela poderia ser um marcador para a gente identificar precocemente que a criança está entrando numa zona de risco para o desenvolvimento, que só depois, então, já iniciado a doença celíaca, é que a gente vai ver a elevação da antigliadina deaminada e depois, com o início bem instalado da doença celíaca, é que a gente veria o aumento da antitransglutaminase. Então, a gente vai até conversar um pouquinho mais sobre esses 2 últimos fatores aí adiante. Bom, falando da fisiopatologia, é fato, né, gente, que a gente tem visto uma mudança epidemiológica desses pacientes. Então, eles colocam que antigamente a gente tinha um padrão de doença clássica da doença celíaca muito mais prevalente e que agora a gente já tem tido uma inversão realmente do diagnóstico com as formas não clássicas ou até pacientes pauci e oligossintomáticos. E que cada vez mais, né, a gente tem isso associado pelas novas técnicas, com melhor acurácia de diagnóstico e até mesmo aos estudos genéticos. Há também um aumento de diagnóstico na fase adulta, se discute se de fato é porque se pensa um pouco mais, mas que na verdade o que tem se visto é um aumento realmente da prevalência da doença, com os avanços das técnicas diagnósticas. Com relação ao atraso diagnóstico e a baixa suspeição, isso também é um fato que é bem sedimentado, bem aceito, novas evidências na literatura vêm surgindo, como esse artigo que eles também apresentaram, em que foi um estudo retrospectivo, multicêntrico, que teve vários centros da Europa,
com mais de 3.000 pacientes pediátricos com doença celíaca e viram que havia um maior atraso diagnóstico justamente naqueles pacientes com algumas características clínicas não clássicas, principalmente aqueles com sintomas neurológicos e com falha de crescimento. E ainda, em terceiro lugar, eles ainda colocam como a constipação, pasmem, ainda como uma questão de atraso diagnóstico, ou diagnóstico incorreto inicial dos pacientes. E agora a gente vai entrar na parte que foi mais esmiuçada, mais batalhada ali no simpósio, que foi justamente os desafios do diagnóstico da doença celíaca. E começa então com um breve histórico de que sempre foi, o diagnóstico da doença celíaca sempre foi desafiador e mudou muito ao longo dos anos, e que agora então o que se coloca do ESPGHAN é que não precisamos mais da endoscopia, que se nós temos um antitransglutaminase maior do que 10 vezes o limite superior da normalidade, com o antiendomísio positivo numa segunda coleta, a gente não precisa também de HLA ou de sintomas para fechar o diagnóstico. Porém, o NASPGHAN não vê essa condução com muito bons olhos. E foi muito interessante porque antes deles começarem a essa discussão toda, se questionou: quem aqui segue o ESPGHAN para fazer diagnóstico? Gente, a maioria da sala levantou a mão. E daí eles assim, meu Deus, não é isso que a gente recomenda, então vamos entender por que, né, os experts da NASPGHAN não recomendam isso. Primeira coisa que se coloca é que a gente tem que começar a entender e sempre lembrar de quando a criança faz a soroconversão. E que o pico, então, do diagnóstico da doença celíaca, seja ele através da biópsia ou do anticorpo, começa aqui no segundo ano de vida, e depois isso vai caindo paulatinamente, a gente vê que aqui isso cai bastante, então, aqui já por 9, 10 anos de idade. Então, esse é um dado que a gente precisa estar sempre em mente. E por isso, eles começaram então a questionar: a idade vai importar na solicitação dos exames? Então, será que eu posso usar como triagem a antitransglutaminase para todo mundo? Então, fizeram um compilado aí de referências da literatura e viram, então, que através, por exemplo, desse estudo aqui, que avaliou, por exemplo, principalmente os anticorpos da antigliadina deaminada para o diagnóstico nas crianças menores de 3 anos. E viu que a antigliadina deaminada tinha um valor preditivo positivo muito melhor nessa faixa etária, chegando até 91, 92%. Já esse outro estudo de 2020 avaliou também qual a utilidade dos marcadores sorológicos IgA no diagnóstico em crianças menores de 2 anos e viu que não fazia muito diferença entre variação do valor preditivo positivo para o diagnóstico da doença celíaca. Por outro lado, esse estudo mais recente agora, de 2023, viu que sim, que a antigliadina deaminada, IgG, ela tem um ótimo valor para que ele seja utilizado como um biomarcador pré-clínico precoce e que ele pode prever o início do espectro da doença celíaca até 6 a 12 meses antes da antitransglutaminase IgA, na maioria dos casos chegando até 73%, por exemplo. Então, por isso que vem também aquela nova hipótese da marcha do desenvolvimento da doença celíaca, mostrando então a antigliadina deaminada como um marcador precoce para o desenvolvimento da doença celíaca. Além, então, da gente entender como a criança faz a soroconversão, é importantíssimo nos casos duvidosos também que a gente entenda um pouco mais sobre os HLAs e entenda também como o exame vem e como interpretá-los, né? Que o exame venha de maneira completa.
Então, eles resgataram essa publicação de 2014, que esmiuçou bem e mostrou toda a sensibilidade dos HLAs. Foi um estudo multicêntrico, prospectivo, com mais de 800 crianças, e eles também segmentaram nessa segmento desses pacientes a introdução do glúten, para ver se tinha alguma mudança de desenvolvimento, então 6 e 12 meses. E eles analisaram a prevalência do marcador do antitransglutaminase, da biópsia ao longo dos 10 anos, dependendo do HLA. E o que eles viram? Então, que realmente o DR3-DQ2 ele é considerado de maior risco do que o DR4-DQ8. E que dentro disso, o HLA-DQ2, especificamente o DQ A105A1 e o DQB10201, ele é expresso na maioria dos pacientes afetados. Então, 90% das crianças com doença celíaca, seja com sorologia ou biópsia alterada, eles têm um desses tipos de HLA. Que o risco ele aumenta ainda quando duas cópias estão presentes do DQ2B102. E que então, se a gente tem uma homozigose desses todos aqui, DQ1A105, DQB102, DQA105, DQB102, DQA10201, B102, a gente tem um altíssimo risco para o desenvolvimento da doença celíaca e então pode ser um fator preditor importante do desenvolvimento da doença naqueles casos que você está em dúvida e que a gente também vai ver nas outras situações mais para frente. Então, você tem dúvida, a interpretação adequada do HLA pode ajudar bastante. Então, eles colocam que o HLA, então, como a gente já sabe bem, ele é muito útil para excluir a doença celíaca. O paciente não apresenta nenhum dos alelos, tá tudo ótimo, nenhum dos HLAs não é doença celíaca. Mas ele também pode ser útil, portanto, para suportar o diagnóstico, vista essa interpretação, para identificar pacientes de risco. Que a gente tem que entender bem como o resultado vem, que ele tem que ser detalhado, e ter em mente quais são, portanto, os genes de maior risco para o desenvolvimento da doença celíaca. Com relação, então, aos desafios ainda diagnósticos com relação à endoscopia, o que eles colocam é que para a endoscopia o diálogo precisa estar sempre bem estabelecido entre o gastropediatra da suspeição diagnóstica, do endoscopista e do patologista. A gente não deve nunca esquecer da possibilidade de uma doença bulbar apenas isolada ou uma doença celíaca ultracurto, que pode acontecer em até 15% dos casos. Nesses pacientes que têm uma doença celíaca ali isolada no bulbo ou ultracurta, a maioria deles tem um positivo antitransglutaminase muito baixo e é muito improvável que eles consiga a gente fazer o diagnóstico com antitransglutaminase acima de 10 vezes do valor da normalidade. Essa apresentação é mais frequente nas crianças mais velhas e cada vez vai aumentando a chance conforme ela vai ficando mais velha. É importantíssimo nessa conversa, então, com o endoscopista e o patologista, a gente pedir, claro, dependendo do custo e tudo mais, dependendo do acesso, identificar e separar as amostras de bulbo, que no caso de dúvida, então, dessa interpretação, a gente deve buscar uma revisão de lâmina, e nessa revisão de lâmina a gente pode considerar que se peça para avaliar os depósitos de transglutaminase GA no tecido ou até mesmo uma imunistoquímica de CD3. Além disso, eles fazem a ressalva, né, o alerta de que, para a gente conversar, que mesmo se a mucosa tem uma aparência 100% normal na endoscopia, que sejam feitas todas as biópsias, porque até 60% dos casos a gente tem um aspecto
normal da mucosa duodenal, mas a criança tem doença celíaca. E que o padrão de mosaico, da roda denteada, o aspecto nodular da mucosa não fecha o diagnóstico e também a gente precisa das 4 biópsias de duodeno e 2 bulbares, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Com esses cenários, então, e com essas questões, mudanças de diagnóstico, com essas possibilidades de fazer o diagnóstico através da antitransglutaminase, cenários diferentes têm chego para a gente cada vez mais desafiadores de como manejar. Então, a gente tem aqueles pacientes em que a antitransglutaminase, por exemplo, é menor do que 10 vezes o limite superior da normalidade, faz uma biópsia e é normal, e mesmo assim, na dúvida, às vezes a família chega até o especialista já fazendo uma dieta de exclusão de glúten. Ainda tem aquelas famílias que, mesmo sem sorologia, veem uma associação direta dos sintomas do glúten com sintomas gastrointestinais e já submetem as crianças à dieta de exclusão. E temos os casos de doença celíaca potencial, com uma sorologia positiva e uma prévia endoscopia normal, que ainda tem, às vezes, tem uma associação familiar ou não de risco para o desenvolvimento da doença celíaca. Então, nessas situações todas, de dúvidas e do como a gente deve proceder, tem essa publicação de como a gente deve fazer isso, foi bem esmiuçado na verdade, a provocação, né? O desencadeamento e o desafio com o glúten nesses pacientes. Então, aqui à direita, a gente vai ver bem muito uma condução que é apoiada pela náspiga. Então, se o paciente tem um antitransglutaminase positivo 10 vezes acima do limite da normalidade, a gente faz o antiendomísio. Se ele é positivo, eles reforçam que é importante fazer a endoscopia para o diagnóstico. Então, ou seja, não endossam fazer o diagnóstico sem biópsia. Mas se o antiendomísio é negativo, eles veem, a criança não tem nenhuma restrição de glúten, já faz endoscopia. Se a criança está com a ingestão limitada ou diminuída de glúten por mais de 2 semanas, aumenta a ingestão de glúten de 3 a 6 gramas por dia e só depois faz a endoscopia. Já à esquerda, a gente tem uma situação em que a criança não tem deficiência de GA e o antitransglutaminase inicialmente foi negativo. Então, o que eles recomendam é que a gente faça o HLA para ver se é negativo ou não, porque daí você já afasta totalmente a possibilidade de doença celíaca e parte para outros diagnósticos diferenciais, outras etiologias para os sintomas. Agora, se esse HLA ele é desconhecido ou positivo, a gente tem que ver. Não tem nenhuma restrição de glúten, aí tem algum sinal, sintoma sugestivo, fazemos a endoscopia. Se a gente tem uma ingestão de glúten limitada, diminuída por mais de 2 semanas, a gente aumenta essa ingestão de glúten para 3 a 6 gramas por dia também. Checa os sintomas entre 4 e 6 semanas para avaliar se eles estão leves, se a criança consegue tolerar esses sintomas e seguir com essa dieta de glúten aumentada ou não. Se a criança tolerar os sintomas forem leves, eles orientam, então, considerar aumentar essa ingesta de glúten para até pelo menos 12 semanas e depois fazer a endoscopia e as sorologias. Agora, se os sintomas forem muito expressivos, a gente pode já colher as sorologias e já considerar a endoscopia com pelo menos 6 semanas. Todos isso, a gente tem que, é claro que nessas 4 ou 6 semanas seria o ponto de decisão. Importantíssimo a gente sempre lembrar que quando a gente vai expor a criança novamente, a gente tem que entender
como estão os sintomas, para que a gente nem faça precocemente essa endoscopia e de repente ela seja inconclusiva, o que vai trazer mais custo, mais exames, mais exposição da criança a exames desnecessários. E então, eles também reforçam que a gente, nessa exposição de glúten, a gente tem que lembrar que nem todo mundo gosta de comer pão. Parece para mim impossível, mas eu adoro, né, pão. Mas aqui eles colocam uma tabelinha de outras alimentos e como a gente pode fazer o cálculo, por exemplo, aqui de farinha de trigo, o quanto teria em cada colher de sopa para que a gente possa fazer esse cálculo diário de gramas de glúten que a criança tem que comer por 12 semanas. Nisso, eles seguem esse racional das dificuldades diagnósticas, colocando algumas dicas e algumas pegadinhas no diagnóstico em algumas populações específicas, né, nessa triagem. Então, como nas crianças com diabetes tipo 1, que o HLA nem sempre é muito útil, porque ele pode ter realmente ser a expressão da autoimunidade já da do diabetes, e que é importante, a gente vai ver alguns detalhes, que a gente segmento desses pacientes seja realizado principalmente com antiendomísio. A gente vai ver por quê. Que nos pacientes com deficiência de GA é importante a gente lembrar de fazer todo o perfil de imunoglobulinas e que a gente também siga esses pacientes com antigliadina deaminada e antitransglutaminase IgG e realizar a endoscopia se a gente tem a suspeita clínica. Nas crianças com síndrome de Down, a gente tem que lembrar que eles têm um espectro de enteropatia específica, que a endoscopia pode ser bastante útil e que a gente pode considerar outras sorologias também associadas. E aí veio um debate importante de que, afinal de contas, como a gente deve fazer, se a gente deve ou não fazer a biópsia, qual dos critérios a gente deve seguir e por que cada um tem o seu lado bom e ruim de diagnóstico. Então, eles começaram colocando quais as vantagens do método de diagnóstico da ESPGHAN, pautado principalmente nas dosagens dos antitransglutaminases como primeira triagem. E é colocando essa publicação, que foi um estudo prospectivo, multicêntrico, de 21 países, e que eles viram que, então, a antitransglutaminase acima de 10 vezes o limite da normalidade podia ter um valor preditivo positivo de 99%. Mas quando associado a sintomas, como no cenário 5, ele chega já a quase 99,775% de valor preditivo positivo. E que, então, nesse primeiro cenário, só a antitransglutaminase teria apenas 4 falsos positivos. E que, assim, nessa análise, cerca de 56% dos pacientes poderiam ser diagnosticados sem biópsia, que seria uma economia, e também poupar as crianças de algumas exposições desnecessárias à sedação e um procedimento invasivo. Mas esse caminho de usar o antitransglutaminase como primeira linha de triagem tem algumas limitações. E o que eles colocam que a primeira delas seria a necessidade da criança estar ingerindo glúten numa quantidade adequada. Então a gente tem que sempre lembrar de fazer esse recordatório. Além disso, a gente tem uma falta de padronização da metodologia desses exames, o que pode atingir a sensibilidade e especificidade. E que, portanto, a gente também pode ter algumas situações em que a gente tem a antitransglutaminase positiva de maneira transitória. E isso pode também estar associado por um falso positivo devido a algumas comorbidades, como eles colocam aqui à direita, esofagite eosinofílica em 21% dos casos, nos diabetes mellitus com 18%, e até mesmo na doença inflamatória intestinal, que varia bastante esse falso positivo da antitransglutaminase.
Com relação a como poderia performar, né, esse critério do ESPGHAN para o diagnóstico em alguns grupos de risco, o foco principal foi então nas crianças diabéticas, colocando que o valor preditivo do antitransglutaminase acima de 10 vezes o limite da normalidade cairia bastante daqueles 97% que a gente viu, e 99% para 85% nas crianças com diabetes. E só que voltaria a melhorar o valor preditivo positivo, ou seja, para a chance da gente fechar o diagnóstico, se a gente associar nesses pacientes, além do antitransglutaminase positivo, um antiendomísio acima de 1:80, chegando num valor preditivo positivo de 100%. Então, isso é bastante interessante. A gente tem que lembrar desse corte, né, do antiendomísio acima de 1:80. Outra questão é que eles colocam que se a gente não fizer a endoscopia, a gente pode perder alguns diagnósticos que podem estar associados, como esofagite eosinofílica, úlceras gástricas, candidíase, H. pylori, algumas gastrites crônicas, focais. Mas isso, né, o N ainda é muito pequeno. Outra dúvida que o NASPGHAN sempre questionou, e daí saiu essa publicação em 2025, é se havia uma diferença de aderência das famílias à dieta de exclusão, dependendo do diagnóstico. E eles tinham a hipótese de que se a criança fosse submetida à endoscopia e as alterações fossem histológicas também, que a família teria uma maior adesão. E esse estudo, então, retrospectivo, viu que não houve diferença, portanto, do segmento, da adesão, se a criança foi diagnosticada com ou sem biópsia. Não houve também diferença com relação à sintomatologia no segmento dessas crianças. E, portanto, eles colocam que no diagnóstico por biópsia, sim, assim como a gente, na sorologia, a gente tem desafios, claro que na biópsia a gente também tem muitos desafios. Então, a gente tem a variabilidade da avaliação histológica, a gente tem muitas vezes a dificuldade de ter uma amostra adequada na biópsia, a dificuldade de que sejam realizados 4 biópsias duodenais e 2 bulbares. Que nem mesmo os patologistas 100% concordam todas as vezes das análises morfológicas, né, da lâmina, e que até mesmo até 30% dos pacientes eles podem ter biópsias inadequadas, seja por técnica de coleta ou até mesmo pela interpretação dos patologistas, e que nesses casos mais procedimentos e talvez mais exames sejam necessários, com mais riscos e custos associados. Porém, eles, pensando nisso, eles colocam que, olha, então o manejo da ESPGHAN, que tenta deixar a endoscopia de lado, tem um argumento muito forte que ter uma economia importante, ter também a questão de que ele abrevia o tempo diagnóstico nas sociedades com menor poder econômico, socioeconômico, nas comunidades mais rurais que não têm acesso a centros especializados, também seria um critério diagnóstico que seria mais vantajoso. E também a questão ambiental, porque a endoscopia tem um alto impacto ambiental, com produção de lixos e emissão de CO2. Então, tentando sintetizar isso tudo, a favor da sorologia, a gente tem uma alta correlação, então, da antitransglutaminase e aspectos de mudança histológica, o alto valor preditivo positivo, mas é claro que a gente tem dificuldades na interpretação da biópsia, a gente pode ter uma histologia também falso negativa, a endoscopia, se a gente não faz, a gente tem diminuição de custo de emissão de CO2, diminui o tempo diagnóstico, diminui o atraso diagnóstico, que traz para o paciente mais satisfação. Sem falar também na eliminação dos riscos da anestesia e da endoscopia. Já
com o grande desafio da gente seguir o diagnóstico pelo ESPGHAN sem a biópsia, são todos os desafios que foram colocados do antitransglutaminase, que talvez para solucionar isso a gente poderia ter dosagens repetidas da antitransglutaminase nos pacientes de maior risco ou de maior suspeita, e que também utilizar esse corte da antiendomísio maior do que 1/80, talvez a gente possa minimizar os casos de falsos positivos. Nessa situação em que a gente vai poder talvez perder uma doença celíaca potencial, uma história ou outros diagnósticos associados como esofagite eosinofílica e o H. pylori, o segmento do paciente com uma boa história detalhada, buscando disfagia, atopia e outros sintomas dispépticos, poderiam então melhorar a nossa acurácia e às vezes aí indicar uma endoscopia de maneira mais assertiva. E que a dúvida que a NASPGHAN tinha com relação à aderência da dieta, o que tem se mostrado é que independe do método diagnóstico, a aderência da dieta vai ser a mesma. Outra coisa que eles também enfatizaram é que a gente não pode confiar no diagnóstico isolado, então, pelo antitransglutaminase, e que as principais situações para falso positivo de antitransglutaminase são outras doenças autoimunes, como diabetes, o H. pylori, a doença inflamatória intestinal, esofagite eosinofílica, infecções virais, a doença hepática autoimune, né, hepatite autoimune, a trissomia do 21, infecções agudas e também a questão da não conformidade da metodologia do antitransglutaminase. Então, por essa falta de validação nos Estados Unidos, falta de validação do método diagnóstico de como o antitransglutaminase é feito, é que, principalmente por isso, eles enfatizam que eles não validam o diagnóstico através dos critérios do ESPGHAN, seguindo somente os critérios sorológicos. Isso a gente tem claro que muitos impasses seguindo esse racional deles e que a gente tem que ter a sorologia e fazer a biópsia, como situações que a sorologia vem positiva e depois a biópsia vem negativa. Nessa situação, a gente tem que pensar em doenças autoimunes, positivando os testes sorológicos, a gente tem que reconversar com o patologista, pedindo para ele reavaliar, confirmar com o paciente se ele estava ingerindo glúten na quantidade adequada antes dos exames, repetir e expandir, então repetir o antitransglutaminase, expandir fazendo o antiendomísio para esses pacientes e dependendo da faixa etária fazer antigliadina deaminada, checando todos os testes genéticos, então nessas dúvidas eles indicam também a gente fazer os HLAs com aquela nível de suspeição que eu coloquei para vocês, consideram na revisão da lâmina pedir a análise dos depósitos de IgA de antitransglutaminase e também fazer a imunistoquímica para CD3. E na pior das hipóteses, dependendo da sintomatologia, até mesmo considerar período de dieta de exclusão. E, claro que para defender com unhas e dentes o papel deles, né, de querer que ninguém faça o diagnóstico através da sorologia, eles colocaram um caso que foi relatado e que não se encaixaria até mesmo nos critérios atuais da ESPGHAN. Então, uma menina 2 anos de idade, com antitransglutaminase acima de 10 vezes o limite da normalidade, com antiendomísio positivo, HLA-DQ2, e aí não está aqui especificado os outros haplótipos, e com diarreia depois de uma infecção viral, que se resolveu depois de 5 semanas. Fez uma biópsia, o MASH era 0, com dieta normal, e que depois de 18 meses a sorologia veio negativa, então mostrando que em alguns casos a sorologia pode sim vir positiva e depois negativar.
Também é interessante a gente colocar um pouquinho sobre os adultos, porque não é incomum a gente ter que triar os pacientes, né? O pai, a mãe, entender um pouco, e eles colocam que o valor preditivo positivo do antitransglutaminase nos adultos, ele cai um pouco do que a gente tem para as crianças, que dependendo dos sintomas, por exemplo, como doenças funcionais, o valor preditivo positivo pode chegar aqui mais ou menos a 88%. Então, diminuindo bastante, que talvez os adultos a gente tenha que ter ainda mais critério para fazer diagnóstico. Sobre os monitoramento, então, para a gente ir finalizando, mais coisas foram colocadas, né? E naqueles pacientes que os sintomas persistem, por exemplo, o que que a gente tem que entender? Claro que o primeiro passo seria a gente fazer uma revisão da dieta, entender se de fato a família compreendeu como a dieta deve ser feita, ler todos os rótulos, se come fora de casa, ver o risco, então, de avaliação, né, disposição do glúten, que tem todo um questionário validado para isso no inglês. E também uma outra ferramenta que eles utilizam, que é a pesquisa do peptídeo monogênico do glúten nas fezes, que é um teste que se faz em casa. Achei bastante legal isso, eles têm, compram na farmácia normal. E esse teste, ele pode então nos ajudar se a criança está falhando mesmo, se está tendo exposição acidental, se ela está comendo escondido, porque você vê quanto de peptídeo tem nas fezes. Sugere, então, por exemplo, se está mantendo o antitransglutaminase aumentado, se de fato é pela ingestão ou não, se ela está refratária. E também nos casos já de doença celíaca já há algum tempo que o paciente começa com sintomas que podem ser sugestivos de distúrbio gastrointestinal funcional ou, né, de distúrbio do eixo cérebro-intestino, ele ajuda a discriminar essas situações, porque se ele vier positivo é porque está tendo transgressão da dieta e por isso o paciente está tendo sintomas. E que a utilização, por exemplo, da comparação desses peptídeos nas fezes e na urina pode nos mostrar, por exemplo, tem ainda um pouco nas fezes, o paciente come, mas ele é negativo na urina, pode mostrar que essa mucosa está recuperada e ela não está permeável, ou pelo menos inferir essa situação. E só falando sobre essa questão da permeabilidade na verdade, cicatrização da mucosa, eles trouxeram um questionamento interessante em que se compara, por exemplo, os nossos objetivos na doença inflamatória, quais são os nossos objetivos na esofagite eosinofílica, que é muito além do controle sintomatológico, mas também o controle, né, endoscópico e histológico, e que muitas vezes a gente não faz endoscopias seriadas realmente para avaliar a cicatrização da mucosa no paciente celíaco. E que muitas vezes o que se faz é seguir esses pacientes com antitransglutaminase, imaginando que ela seria um bom marcador para que a gente veja essa cicatrização da mucosa. Mas alguns estudos colocam que até 19% desses pacientes com normalização da antitransglutaminase podem persistir com uma enteropatia e que isso então não seria um bom marcador para a gente avaliar a recuperação da mucosa. Pensando nisso, é claro que vários questionamentos futuros ainda ficam. De que tempo a gente tem que repetir a endoscopia? Para quem seria esse paciente que nós deveríamos repetir? Quanto tempo depois do diagnóstico? A gente espera a antitransglutaminase normalizar e daí repetiria quanto tempo depois? Se a gente vai ter outros marcadores futuros que nos auxiliem a ver essa cicatrização e se a inflamação persistir, o que é que a gente vai fazer? Então, para a gente fechar de todos esses problemas, né, que teve discussão lá no NASPGHAN, a gente tem uma fisiopatologia ainda não totalmente elucidada, mas novos esclarecimentos e possíveis marcadores e uma possível marcha do desenvolvimento da doença celíaca tem sido hipotetizada. Então, acho que a gente ainda vai ouvir bastante coisa sobre isso. A transição epidemiológica é uma realidade, então a gente tem que realmente estar aberto às novas apresentações clínicas.
O atraso diagnóstico e a baixa suspensão também é uma realidade e por isso traz à tona, né, a discussão daquele primeiro caso que chamou a atenção de como a gente precisa conversar mais, atentar mais com as outras especialidades para a possibilidade de doença celíaca, como esses pacientes podem chegar muito tarde para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Bom, com relação a fechar diagnóstico, os desafios são muitos, sempre foram e agora eles se mantêm. Com tudo isso que eu vi lá da discussão entre prós e contras de sorologia, diagnóstico por biópsia, acho que fica bem claro para mim que a gente tem que ter uma condução mais individualizada dos nossos pacientes. Nem todo mundo tem a mesma realidade, nem todo paciente tem o mesmo fator de risco e fatores de confundimento. E que então acho que a gente está numa receita de bolo para fechar o diagnóstico da doença celíaca, ainda não estamos lá. E que os desafios do monitoramento, sem dúvida, nós ainda temos muito e temos muito a estudar. Que isso é uma notícia boa, porque aqui, né, assim como no grupo, que eu tenho a felicidade de fazer parte aqui em Goiânia, no grupo todo aqui que frequenta o Gastroped Talks e todos os grupos de WhatsApp que a gente sempre está junto, trocando ideias, não é um problema a gente querer ter mais temas para discutir, mais temas para estudar, porque a troca é sempre muito rica e com muita generosidade, assim como vocês, Lucas, Ângela, Nath, fazem com maestria. Muito obrigada sempre por dividir tanto conhecimento e por essa oportunidade. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.